Olá, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Antonelli e estamos aqui para mais uma palestra da São Paulo Tech Week 2020. A gente está aqui na vertical de tecnologias emergentes e eu vim aqui para falar para vocês sobre a evolução do mundo VUCA para o mundo BANI, tá? Para vocês que não me conhecem ainda, eu vou falar um pouquinho aqui de mim. Deixei já aqui um QR Code para que vocês me chamem no LinkedIn, para que a gente estabeleça um bom relacionamento, para que a gente, depois daqui, consiga ainda falar sobre esse tema, que é bastante novo, mas que vai ser muito importante daqui para frente no mercado. Tá? Para me apresentar, eu sou atualmente diretor do PMI, é um instituto importante, o maior instituto do mundo para a gestão de projetos. Eu comecei minha carreira dentro do PMI, que é um instituto onde trabalham com voluntariado, então nenhum de nós recebe nenhum tipo de dinheiro para trabalhar. A gente tem um escritório global e cada localidade com uma determinada quantidade de participantes dessa área de gestão de projetos tem o que eles chamam de capítulos. Então, eu comecei lá no Rio de Janeiro, cheguei a vice-presidente de marketing e comunicações. Há 3 anos e meio, eu vim para São Paulo, fui diretor de marketing, depois diretor de inovação e, por último, diretor de networking, que envolve todos os eventos, workshops e ações de networking. Eu sou o idealizador do programa Next Gen, um programa para as novas gerações, para a gente engajar pessoas desde o ensino fundamental até a idade adulta, em gestão, disciplinas que não se falam na escola. Sou responsável pelo podcast, também inovador do PMI, para falar com esse público mais jovem. Então, estou sempre nessas ações de tentar projetar como os profissionais do futuro vão ter que atuar, né? E, além disso, eu sou professor de uma série de universidades e pós-graduações aqui em São Paulo e sou autor responsável pelo livro Jornada da Experiência do Cliente, da jornada colaborativa, e autor de capítulos em diversos outros livros, né? Então, estamos aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar sobre essa evolução do mundo VUCA. Então, vou fazer primeiro um apanhado do que foi esse mundo VUCA, para que todos estejam na mesma página, né? A gente vem falando de mundo VUCA há bastante tempo, há mais ou menos 30 anos falamos sobre isso. E o que seria VUCA? O que quer dizer esse acrônimo, né? Esse conjunto das iniciais de alguns termos? É simples. VUCA surgiu lá no final da Guerra Fria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para dizer que o mundo a partir dali seria um mundo volátil, ou seja, um mundo que se movimenta com muita agilidade, que as coisas mudam de lugar muito rapidamente, como as moléculas de gás, que essa mudança constante vai ser impulsionada pela alta velocidade que o mundo passou a ter, ou passaria a ter naquele momento, lá no início dos anos 90. Ele também diz no U de uncertain que o mundo é incerto, ou seja, eu não tenho tanta previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente, ou de lá para frente, visto que esse mundo já está sendo descontinuado. E isso faria com que as empresas tivessem que se preparar melhor, que não tivessem só um caminho a seguir, não fizessem um plano. O mundo VUCA também é complexo. Isso quer dizer que não existe só uma variável, existem muitas variáveis que podem ter impacto sobre uma decisão corporativa. E esse ser de complexo estimulou fortemente o crescimento dos métodos ágeis. Métodos ágeis, eles foram basicamente desenvolvidos para trabalhar no universo dos complexos, né? No universo das incertezas, no universo de múltiplos fatores de decisão. E, por último, o A de mundo ambíguo quer dizer que existiam diferentes pontos de vista para serem verificados a partir de um mesmo fato. Então, eu não tinha só uma posição, 2 mais 2 são 4. Não. 2 mais 2 poderiam ser diferentes, poderia dar diferentes resultados, dependendo de quem estivesse lendo essa operação matemática. Tá? Então, a ideia é de que o mundo ficaria um pouco mais veloz e muito mais incerto.
muito mais complexo, tá? Isso surgiu como? Isso surgiu bem no final da Guerra Fria, nos colégios militares americanos, quando eles tinham que lidar com cenários complexos de guerra, onde tinham muitas variáveis envolvidas, eles começaram a cunhar esse termo VUCA. Ele nasceu ali, no final da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria, para quem não lembra ou não entende? Existia um conflito político, militar, ideológico, financeiro, porque os Estados Unidos capitaneavam uma frente capitalista, a União Soviética capitaneava uma frente socialista, e a distribuição de capital é vista de uma maneira inteiramente diferente entre esses dois modelos ideológicos, né? Então, a Guerra Fria começou no fim da Segunda Guerra Mundial e teve fim lá no final da União Soviética. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso mais na frente. Então, o que aconteceu com o mundo? O mundo, ele era, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um mundo meio estável, um mundo meio com pouca variação, né? Coisas aconteciam, claro que aconteciam, mas aconteciam numa velocidade muito menor. E por que acontecia nessa velocidade menor? Por causa dessa Guerra Fria, por causa desse processo onde os países tinham um poder militar, um poder armamentista muito grande. Eles poderiam, se apertassem o botão, acabar com essa nação inimiga, vamos chamar assim, ou que tinha um pensamento, uma ideologia diferente. E, durante muito tempo, muitas atividades ficaram paralisadas, né? Os anos 80 no Brasil foram nomeados ou conhecidos como a década perdida. Então, eu estou falando de Brasil, vocês imaginem isso extrapolando para o resto do mundo, né? Então, a gente teve um período onde a velocidade era bem baixa, como nesse eletrocardiograma aqui, que a partir somente do início dos anos 90, final dos anos 80, é que isso começou a ter mais velocidade, começou a ter um movimento maior. No final dos anos 80 e 89, cai o Muro de Berlim, que separava a Alemanha socialista, a cidade de Berlim, que tinha uma metade socialista, ligada ao bloco soviético, e uma metade capitalista, ligada à ideologia americana. Tinha um muro bem no meio da cidade, esse muro cai em 89. Em 91, tem um cidadão chamado Mikhail Gorbachev, esse da frente aqui, e cria uma política econômica nova, toda uma série de direitos novos, nós, perestroika, que dão fim, no dia 26 de dezembro de 91, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, a partir dali, a Guerra Fria é considerada encerrada. O processo, obviamente, não automaticamente não passou a ter capitalismo no mundo todo, mas, a partir dali, o processo de inclusão de todo mundo começou a ser acelerado, a ponto de, em 95, a internet, que era basicamente usada por militares e por universidades, foi liberada de forma comercial, foi liberada para o público em geral. E aí o processo da globalização começou a acontecer de fato. Só que em 2001 aconteceu isso aí. O mundo inteiro, já bem globalizado, assistiu ao ataque no coração do mundo, no coração do capitalismo, no coração de Nova York. O símbolo capitalista com as duas torres gêmeas, que na época eram os maiores prédios do mundo, sendo atacados sem nenhum tipo de segurança capaz de deter. E aí o mundo, que já era percebido como VUCA lá no final dos anos 80, voltou à tona com muita velocidade. O pessoal começou a perceber que coisas podiam mudar muito rapidamente, que realmente o mundo era incerto, que eles não tinham ideia de que isso podia acontecer, que não tinha a menor previsibilidade de que isso podia acontecer, que as soluções para esse tipo de coisa eram complexas. A gente não sabia direito como é que vai fazer, vai fechar a fronteira, ninguém mais vai entrar, ninguém mais vai sair. Como é que a gente faz para descobrir isso tudo? 6 anos depois, foi tirada essa foto aqui em um aeroporto nos Estados Unidos. Um agente de segurança medindo
todos os passageiros para ver se tinha algum tipo de vestígio de explosivo nas mãos deles. Obviamente que o pessoal começou a realmente se preocupar com cenários incertos, com coisas que a gente não sabia que ia acontecer, os riscos que a gente chama de desconhecidos. Então, esse processo começou a ser percebido não só pelo mercado de segurança, pela área de segurança pública, área de segurança militar, mas ela começou a passar para as áreas de escolas de negócio. Então, 2001, que foi o ano do atentado, a gente começou a ver o termo VUCA cada vez mais nas escolas de negócio do mundo inteiro. E isso começou a refletir nas empresas. As empresas começaram a se preparar para cenários não padrões, para cenários diferentes, para cenários diversos. As empresas começaram a se preparar para terem muita mudança no futuro próximo. Então, eu trouxe alguns slides aqui, eu não vou passar rapidamente por eles para a gente não ter uma palestra mais chata, e a gente vê que lá em 2001, quando a gente começou a tirar essas fotos, que vão até 2018, nesse recorte que eu fiz, tem a Coca-Cola como a marca mais valiosa do mundo. E entre as 15 marcas, empresas de diversos segmentos. Tem tecnologia, tem entretenimento, tem automóveis, tem alimentação, tem cigarros, né, indústria do tabaco, ou seja, tem banco, tem isso muito diversificado. As marcas, elas tinham um nível de competição onde os líderes do segmento normalmente eram representados nessa lista, tá? Reparem que já no ano de 2001 temos uma empresa de tecnologia em crescimento que é a Samsung. Em 2002, a Samsung continua a crescer, mas as marcas continuam se movendo lentamente nesse ranking. Em 2003, a Samsung cresce de novo. Reparem, ela já dobrou de tamanho em relação ao que acontecia lá em 2001. Mas o processo continua lento, ela nem aparece aqui. Em 2004, surge a Apple como a empresa mais valorizada. Lembrando que não tínhamos nem iPhones nessa época. iPhones vão surgir lá entre 2007 e 2008. Tá? Então, a gente começa a ver empresas apostarem em inovação, apostarem numa transformação que o mundo ia acabar sofrendo. Quem tinha aí de telefonia nesse top era a Nokia, que tinha um equipamento nessa época extremamente resistente, mas que não quis apostar na modernização, não quis apostar num sistema operacional universal como é o Android hoje, quis apostar no Symbian. E assim como a Blockbuster sucumbiu para a Netflix, assim como a Kodak sucumbiu para as máquinas digitais, para os celulares, a Nokia acabou sucumbindo para as empresas de tecnologia que apostaram no novo. Continuando aqui, a Apple continuou subindo e a Samsung continuou subindo em 2005, mas nenhuma delas continua aparecendo. O cenário ainda é devagar. A curva exponencial que ia ser percebida nos anos seguintes, ela não está ainda num nível de progressão geométrica forte, né? Ela ainda está na base daquela curva que todo mundo conheceu nesse mundo de Covid. Reparem que em 2006 surge Google. Temos ainda ali a Motorola, mas a Nokia começa a perder espaço. Apple, Amazon, Google não estão nem entre os 15. Em 2007, a Google, de novo, era 49% em 2006, 44% em 2007, dobrou de tamanho em 2 anos praticamente. E ainda nem aparece aqui. Reparem que a curva demora um pouquinho para que a empresa continue a subir. A Apple também está ali entre os 5 maiores crescimentos daquele ano. Tá? No ano seguinte, eu tenho de novo a Google com 43%. Veja, ela cresce exponencialmente, ela cresce 40% ao ano. Lembrando que, para quem não tem essa conta fácil na cabeça, a cada 100% a empresa dobra de tamanho em termos de valor de marca. Então, se ela valia 1 milhão, 2 anos depois, se ela cresceu 100%, ela vale 2 milhões. E depois, 4 milhões, 8 milhões. Isso é curva exponencial, isso é dobrar de tamanho de X em X tempos. E aí, reparem que das 5 empresas de crescimento, já em 2008, 12 anos atrás, 4 delas são da área de tecnologia. Apenas a Zara é uma empresa de roupas. E aqui, nessa curva aqui exponencial, nessa curva de ranking, a gente não vê as empresas top de mercado de atualmente, 2008. Em 2009, com o Google crescendo do jeito que está crescendo, ele já aparece, mas ele não aparece em 15º, ele já aparece em 10º da lista. Ele dá um pulo de antes de 15 para 10º.
a Amazon começa a crescer, mas não está na lista. A Apple continua a crescer, mas não está na lista. Em 2010, a Apple é quem mais cresce e ainda não está nessa lista. E a Google já está na 5ª posição. Reparem que o crescimento foi de menos de 16 para 10º, no ano seguinte para 5º, e vocês veem que esse crescimento é muito acelerado, porque a Google cresceu em taxas muito altas. Em 2011, a Apple cresce 59%. Reparem que ela nem aparece aqui ainda, nessa lista, né? A Apple não está nela ainda. E cresceu em 2011 58%. A Amazon também não está na lista, cresceu 32%. Agora, reparem nesse ano. A Apple, que nem aparecia na lista, cresce 129%. Isso é crescimento exponencial. Isso é aproveitar o mercado. Reparem que em 2001 começamos a falar de VUCA. As empresas foram se preparando. E as empresas que se prepararem e cresceram com constância vão estar nessa lista. Mas o que fez a Apple em 2012 foi absurdo. Ela cresceu mais do que o dobro. Ela mais do que dobrou de tamanho em um ano. Isso que ela já vinha crescendo a taxas muito grandes. Top 3, top 2, top 4. Então, o que aconteceu com esse ano com a Apple? Ela lançou alguns equipamentos, iPad, telefones celulares, que revolucionaram o mercado e fizeram ela passar a ser muito valiosa. Ainda menor que BM e Coca-Cola, mas muito perto. A Amazon crescendo a uma taxa expressiva de 46%, mas que nem foi percebida pelos 129% da Apple nesse ano. Reparem que em 2013 a Apple já toma a liderança e a Google também ultrapassa a Coca-Cola como marca mais valiosa. E não passa de pouco, a Apple passa de muito, né? A Coca-Cola continua crescendo? Sim. A IBM continua crescendo? Sim. Mas as taxas de velocidade são muito maiores para essas empresas de tecnologia. E aí nós não vemos ainda, por exemplo, Facebook, que cresce 43%, mas a Samsung, que crescia naquela taxa de 20%, já está no meio do ranking. Em 2014, o Facebook começa a crescer a 86% muito fortemente e nem aparece ainda no ranking. Mas a Amazon, que crescia numa taxa média de 20%, está ali já em 15º. Em 2015, faltando 3 anos para o fim desse ranking aqui, a Apple já disparava 20 bilhões de dólares a mais de valor de mercado do que a Google e 45 bilhões de dólares de diferença para o terceiro lugar, que era a Coca-Cola. Reparem que a Samsung continua aos pouquinhos a galgar o espaço dela. E a gente já vê a Amazon ali na 15ª posição, também se solidificando, mas o Facebook continua pelo terceiro ano seguido como top 1. Ainda no 4º ano do Facebook, ele está lá como top 1 e ainda não aparece nesses valores das principais marcas. Mas a Apple dispara com 50 bilhões de valor de marca a mais do que o Google e quase 100 bilhões de diferença do terceiro colocado. Então, a Apple dispara como uma marca muito mais valiosa do que as outras. Por quê? Porque ela inovava o tempo inteiro, porque ela tinha um mindset de transformação o tempo inteiro. O Google também tinha, só que os produtos que a Apple lançava eram muito mais imediatos, percebidos de uma maneira muito mais rápida pelos consumidores. E aí, nesse momento, começou-se a perceber que os consumidores estavam no centro do processo de negócio. É a chamada a experiência do cliente, o customer experience, veio à tona muito fortemente. O padrão, o mindset customer-centric, ou customer centricity, veio à tona a partir desse momento. Vocês reparem que não temos ainda Facebook em 2016, embora pelo 4º ano seguido ele esteja na lista como o maior crescimento. Em 2017, há uma ultrapassagem da Microsoft pela Coca-Cola, então a Microsoft chega ao terceiro lugar e o Facebook aparece pela primeira vez no ranking, lá em 15º. Mas pelo 5º ano seguido, ele tem um crescimento de algo em torno de 40% a 50%. E, por último, nessa última visão do mapa, a Apple está lá com quase 70 bilhões de valor de marca a mais do que o segundo lugar e 115 bilhões em relação ao terceiro, que era a Amazon. Se a gente for olhar hoje, a Amazon já deve estar bastante perto da Apple. Por quê? Porque essas empresas exponenciais, elas
investem em processos de transformação. Elas não se contentam em entregar só um produto, ou um serviço, ou uma experiência. A ideia é transformar baseado na velocidade que o mundo tem. Então, se daqui a 2 anos a gente tiver com 5G dentro do mundo inteiro e precisarmos de produtos e serviços utilizando 5G, essas 3 empresas elas estão pensando nisso. É isso que vocês têm que prestar atenção. O mundo está cada vez mais veloz. E as empresas que percebem isso, antevêm e criam seus projetos e criam suas iniciativas para atender a esse público que está cada vez mais necessitado, essas empresas vão sair na frente. Essas empresas são BANI. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. E aí aqui tem um mapa para mostrar quanto tempo um determinado produto ou serviço levou para alcançar 50 milhões de usuários em anos. Então, o avião demorou 68 anos, o carro 62, o telefone 50, o caixa eletrônico 18, o celular 12, o Facebook demorou 3 anos para alcançar 50 milhões. Só que o Pokémon GO, um joguinho para celular, demorou 19 dias. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer que um jogo de celular demorou 19 dias para poder para alcançar 50 milhões de usuários? Quer dizer que, nessa época, certamente tinham muito mais do que 50 milhões de celulares no mundo. Nessa época, todos os celulares tinham uma internet de alta velocidade embarcada. Nessa época, muitas operadoras do Brasil já tinham mais do que 50 milhões de usuários. Então, o que a gente tem para falar com isso? Quer dizer que o crescimento está muito maior. Eu tenho lá o celular em 12 anos demorando, e aí um jogo de celular demorando menos de um mês. Só que tudo que sobe muito rápido acaba descendo muito rápido se não tiver uma percepção de valor. Então, o que a gente tem aqui? Que mesmo subindo muito rapidamente, o Pokémon GO acabou caindo muito rapidamente também. A gente tem nessa pesquisa, ao longo aí de 6 meses, que ele cresceu muito rapidamente em 1 a 2 semanas, e logo depois ele caiu bastante para usuários únicos até dezembro desse mesmo ano. 60% dos seus usuários eram millennials. O que quer dizer isso, Marcelo? O que é millennial? Millennial é aquele cara que nasceu lá no início dos anos 80, 90, que estariam numa idade de trabalho lá no início do século, no início do milênio, no ano 2001. Então, o cara que nasceu em 81, está com 20 anos lá em 2001, 85, está com 20 anos em 2005, esse cara é um millennial. E qual é a característica dos millennials? É que eles precisam ser satisfeitos a todo tempo. Que eles trabalham com propósito, que eles querem perceber valor sempre, que eles até são fiéis às suas marcas, mas elas precisam continuar mostrando para eles o tempo inteiro que vale a pena ser fiel a ela. E se você não fizer alguma coisa, as pessoas vão acabar trocando você por outro. E por isso temos histórias boas como a do Netflix, que mesmo com a gigante concorrência de Amazon Prime, de Disney Plus e assim por diante, ele se reinventou, começou a construir conteúdos próprios e está aí como ainda um dos top players do mercado. Isso também se reflete nas profissões. Aqui temos as 9 profissões mais procuradas em 2015. Como é que o mercado, qual tipo de profissional o mercado queria em 2015? Ele queria alguém para posições estratégicas de C-level, por exemplo, pessoas de DP, que hoje nem se chama departamento de pessoal, né? Eles se chamam desenvolvimento organizacional, recursos humanos, gestão de pessoas, tem um monte de outros termos, e essas áreas estão sendo incentivadas a virarem o que chama hoje em dia de RH ágil, né? Analistas de trade marketing, desenvolvedores mobile para poder justamente ter esses aplicativos para celulares, executivo de hunter de TI, ou seja, caças-talentos em TI, analista de Big Data para tratar esses dados que cada vez mais com essa internet, com essas redes interconectadas, iam estar disponíveis para a gente, engenheiros de processo, engenheiros especialistas em logística. Nesse ano de 2015, grandes empresas de marketplace, como Magazine Luiza, Americanas.com, a Amazon, elas estabeleceram um processo de e-commerce muito forte
Então, precisava de pessoal de logística para definir modelos de logística low cost. Aí surgiram iFood, Rappi e assim por diante. São esses caras de logística que fazem isso aí acontecer. E especialistas de planejamento financeiro, como a nona, uma profissão ainda bastante tradicional. Aí você vem aqui, meu amigo, para o ano de 2020, uma pesquisa que o LinkedIn lançou no início do ano. As 15 profissões mais desejadas de 2020 são totalmente diferentes das 9 de 2015. Sendo que muitas delas nem existiam em 2015. Então, temos lá gestor de mídias sociais em primeiro e assistente de mídias sociais em 12º. Temos engenheiro de cibersegurança para garantir que a informação que trafega nesse mundo digital trafegue de uma forma segura. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio por causa desse processo de dados sensíveis. Representantes de vendas, comercializar, que passou a ser importantíssimo. Ao mesmo tempo que eu tenho terceiro representante de vendas, eu tenho lá em 13º desenvolvedor Salesforce, que é uma plataforma de CRM para gestão de relacionamento com o cliente, sistema de vendas. A gente tem especialista em sucesso do cliente, o Customer Success, que é uma derivação da experiência do cliente que eu comentei ainda há pouco. Estão na mesma família, o Customer Care, o Customer Centric, o Customer Success. A gente tem o cliente no centro de tudo. Cientista de dados, engenheiros de dados, esses caras para trabalhar o Big Data, que lá em 2015 eu precisava de um técnico para construir essa informação, agora tem um pessoal para poder analisar e tomar decisão em cima disso, gerar dados confiáveis em relação a isso. Eu tenho especialista em inteligência artificial para a gente tratar como é que os equipamentos vão começar a aprender, misturado com internet das coisas, o IoT. Então, hoje em dia, tem robô aspirador que sabe qual o canto da casa que ele tem que aspirar, porque ele já passou tantas vezes por ali que ele sabe exatamente o que ele já limpou e não limpou e gera economia de energia. Ele volta lá para a base para ele carregar no tempo menor e ter uma autonomia um pouco maior. Desenvolvedor JavaScript, para você trabalhar justamente o desenvolvimento dessas plataformas. Investidor de mercado financeiro, day trader. Motorista, com essa questão de aplicativos. Então, tinha lá Uber, 99 e diversos outros players nesse mercado. Consultor de investimentos, então, veja, as pessoas têm o day trader e consultor de investimentos. Lá tinha um planejamento financeiro, em 2015. Então, a gente vai derivando funções a partir de que a gente aprofunda o conhecimento. Recrutador de TI, a gente vai ver mais na frente que nesse ano, durante a pandemia, entre janeiro e setembro, a gente teve muito mais vagas para o profissional de TI. Por quê? Porque as plataformas tiveram que se adaptar muito mais rapidamente. E em 15º, o Agile Coach, que é o cara que conhece métodos de transformação, seja métodos ágeis ou métodos Lean. A ideia desse cara é ser um facilitador do processo de transformação das empresas, seja uma transformação ágil, uma transformação digital, uma transformação cultural ou uma transformação organizacional. Esse cara é o cara que vai auxiliar o corporativo, o C-Level, a tomar essas decisões e a orientá-lo por essa jornada. Tá? Então, repare que são profissões que muitos de vocês nem ouviram falar ainda. E alguns de vocês estão se preparando para poder trabalhar. Lembrem-se, não queiram fazer uma atividade ou se preparar para algo que vocês não estudem antes se aquilo ali está no futuro. Você tem que se preparar hoje para o que vai ser bom na frente. Vocês não tem que se preparar hoje para o que vai ser bom hoje. Porque o que vai ser bom hoje, amanhã talvez não seja. E você se preparou, gastou um tempo, quando você terminou não é mais útil. Tá? Preste atenção nisso, sempre pesquise se isso aí vai ser uma tendência. Zygmunt Bauman falava, no final dos anos 1900, início dos anos 2000, que a gente vive um mundo líquido, em tempos líquidos. Por que ele falava isso? Porque ele dizia o seguinte: nada do que existe foi feito para durar muito. E aí, meus amigos, como eu venho falando para vocês, as empresas começaram a comer e beber VUCA no café da manhã. A gente começou a ter um processo de transformação rapidamente com a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, Big Data, realidade aumentada, computação em cloud, na nuvem, cibersegurança que nós já falamos, internet das coisas que nós já falamos, ou seja, são várias novas funcionalidades ou características
que a gente tem que interpretar como algo que veio para ficar e algo que a gente tem que aproveitar em nosso favor. E aí eu botei essa foto desse cenário que tudo aqui é conectado. O avião de sondagem de defesa, toda a cidade com infraestrutura wireless conectada para que todo mundo tenha acesso à rede sem fio, o carro autônomo, o 5G que vem aí, isso vai ser bastante possível, toda a casa conectada, a cortina que abre e fecha, a luz que acende, o robô, a máquina de lavar, o ar-condicionado, está tudo conectado. Você fala com a Alexa pelo telefone, por exemplo, e ela, quando percebe a tua chegada via o seu GPS, ela já coloca o ar para gelar, ela já coloca a sua música preferida para tocar. Operações médicas sem a presença do médico por videoconferência, isso é possível para uma rede de alta velocidade e alta qualidade. E aí as redes sociais também estão no nosso dia a dia, mandando informação o tempo inteiro, muito mais informação do que o nosso cérebro tem capacidade de armazenar, e a gente acaba falando o seguinte, a gente está num mundo onde tem informação sobrando, tem muito mais informação do que sempre houve na humanidade, e eu nunca estou sabendo de tudo, eu nunca sou capaz de ser uma pessoa que está bem informada ou plenamente informada. Por quê? Porque a gente acaba se sentindo frágil, a gente acaba achando que nós somos insuficientes, que é impossível saber de tudo o que está acontecendo, dada a quantidade de informações que a gente tem disponível. A gente tem lives e caça-links e caça-likes o tempo inteiro. As pessoas estão muito mais preocupadas em ver a vida do outro do que se preocupar com o cenário que o envolve. Ao mesmo tempo, as pessoas deixaram de ser meros assistentes, no sentido de que estão assistindo alguma coisa, para poder fazer conteúdo, criar conteúdo, trazer novas pessoas. Então, influenciadores passaram a ter uma importância vital na vida de um país, na vida de uma sociedade. Não dá para ignorar o que o influenciador diz. Não que tu concorde com ele, mas tem que prestar atenção no que ele pode falar de você. Porque o que ele falar pode ser, para o bem ou para o mal, muito impactante na tua vida e na vida da tua empresa. Aí, o que acontece com a cabeça das pessoas? Elas ficam o tempo inteiro pensando sobre essas informações que elas não têm acesso, que elas não conseguiram ver, aquele treinamento que ela não pôde participar, mas era uma palestra gratuita com um cara que é muito bom, mas ao mesmo tempo você tinha outras duas, e ao mesmo tempo você tinha que tomar conta do filho, tomar conta da mulher, ir na casa do pai, almoçar é um negócio que a gente não tem tempo hoje em dia mais, né? Então, o dia com 24 horas ficou pequeno. O nosso cérebro ficou insuficiente. A gente não consegue mais dar conta de tudo. E aí, quando todo mundo achava que o VUCA estava na mão, que estava nos ajudando a controlar tudo que existia, que eu já tinha plano para todas as situações, veio um cidadão, um equipamento, um bichinho, um microscópio, e acabou com a economia mundial durante esse ano de 2020. Algo que não foi possível prever, algo que não foi possível lutar. A única coisa que a gente tinha para fazer é se esconder desse bicho. Então, a gente precisa saber que a gente está num mundo que não temos mais como prever todas as coisas. Nem de perto. A gente não tem como... Tem muitas coisas que no mundo complexo a gente não conseguia prever. Mas a gente tinha uma ideia do caminho a seguir, agora a gente não sabe nem qual é o caminho. Eu não estou falando só de pandemia. Eu estou falando também, por exemplo, de aquecimento global. O protocolo de Kyoto foi assinado há muitos anos. E até hoje, desde lá, a temperatura do planeta não baixou 1 grau. E olha que fizemos coisas. E olha que temos sanções. E olha que temos países, então vamos ignorar a questão política de cada um. Se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado, o que acontece é que a maioria das pessoas no mundo faz certo. E mesmo assim a gente não conseguiu. Vocês sabem por quê? É porque a gente não tem mais o controle. A gente não pode dizer o seguinte, vamos fazer isso que o resultado é aquele. O processo não é mais linear. O controle não está mais totalmente na nossa mão. Esse aqui é o diagrama de Stacey, muito utilizado por agilistas, onde diz que quanto mais certeza e mais consenso tem em determinada solução, mais simples essa solução é. E quanto menos consenso, ou seja, quanto mais discórdia e mais incerteza, mais caótica essa solução é. E adivinhe para onde o mundo está caminhando. O mundo está caminhando justamente
na direção do caos. A gente criou os métodos ágeis lá no início do século, em 2001, foi assinado o Manifesto Ágil, para justamente trabalhar com esse processo complexo, muito mais em função das incertezas. A gente não tinha claramente na cabeça como é que as transformações iam acontecer, mas criamos processos, né? Criamos formas de gerar experimentação, de gerar design thinking e assim por diante. Só que com o mundo caótico, a gente não consegue mais utilizar essas ferramentas. E aí eu chamo aqui meu amigo Charles Darwin para lembrar a gente, e ele já falou isso há muito tempo, porque essa é a teoria da evolução, que não é o mais forte nem o mais inteligente de cada espécie que sobrevive, e sim aquele que se adapta melhor às mudanças. E mais do que ele, Heráclito, de muito antes, falou que a única coisa constante é a mudança. Ou seja, a única coisa que a gente sabe que nunca muda é que tudo vai mudar. E com certeza, com o mundo cada vez mais veloz, as coisas vão mudando muito mais rápido. As coisas têm muito mais velocidade, a globalização entrou para o impacto ser muito mais rápido, o excesso de liberdade no acesso de informações acabou gerando muito medo, porque a gente não consegue ter acesso a tudo. A pandemia veio e chegou. Caos. O caos. A gente não tem controle de nada, a gente não sabe se pode sair na rua, a gente não pode ir na padaria, a gente não sabe se a gente abrir a janela vai pegar um vírus, porque a gente não consegue ver. O mundo VUCA não estava preparado, ele não previa isso. Então, é preciso uma nova referência. A gente precisa se espelhar em outra coisa. O mundo VUCA deu certo para o que ele se propôs. Ele funcionou. Então, nesse momento, o mundo VUCA vai ter que dar o espaço ao mundo Bunny. E o mundo Bunny é um conceito que foi criado, que veio de um artigo escrito por esse futurologista James Cassio. Ele é do Instituto do Futuro, né? Institute to the Future, ITF, e esse camarada escreveu esse artigo aqui em abril desse ano. Embora ele já vinha dizendo em eventos há 2 anos que o mundo caminhava para a era do caos e que precisávamos de uma nova referência. Coloquei o QR Code aqui para vocês conseguirem ler esse artigo num detalhe após a palestra. Só que ele fala que, além de estarmos na era do caos, ele explica que caos é esse. Ele fala que é um caos político, é um caos climático, e a pandemia acelerou muito esse processo. No caso, o VUCA servia para projetar o futuro, para nos dar capacidade para projetar o futuro. Então, criamos métodos, criamos consultoria, tudo para projetar o futuro. Só que o futuro não é mais projetável, porque a gente está numa mudança de fase. Como diria Bauman, a gente tinha um mundo líquido. E na química, quando o mundo, as partículas, as moléculas começam a se movimentar muito rápido, como elas ficam muito voláteis, quando elas têm muito calor, elas mudam de fase. O mundo virou um mundo gasoso, um mundo do vapor, um mundo que a gente tem ainda menos capacidade de perceber a velocidade com que as partículas se movimentam, com que as coisas mudam. Só para termos um exemplo aqui, a gente tem, nesse ano, 40% a 50% de aumento no uso da internet no Brasil durante a quarentena. A gente tem 40% de crescimento de redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, em 10 dias. A pandemia foi decretada no dia 14 de março. Até o dia 24, eles chegaram a 40% de crescimento em 10 dias. E olha que essas redes sociais já eram muito utilizadas. Já tinham uma frequência de uso muito grande. 56% dos brasileiros disseram que a pandemia acelerou o uso de tecnologia, mas não só para eles. Não foi só o usuário final. Os fornecedores de produtos e serviços também tiveram que se mexer. Projetos que estavam no futuro tiveram que vir para o presente para poder atender a demanda que existia na sociedade e nos consumidores. E, por último, 63% de aumento de vagas de TI só entre janeiro e setembro desse ano em relação ao ano passado. Dados do Banco Nacional de Empregos.
Ainda com informações sobre essa futurologia, vamos chamar assim, a Ericsson, ano passado, antes da pandemia, disse que até 2022 a gente vai ter 29 bilhões de dispositivos conectados à internet no mundo. 75% da população, 3 de 4 habitantes do planeta, terão acesso à internet e ao 5G. Então, vejam, eu tenho 3,5 vezes mais equipamentos do que pessoas no mundo. E 3 a 4 pessoas têm acesso à internet. Para isso, eu preciso de um mundo Bunny. Bunny de Brighton, que é um mundo frágil, Anxious, que é um mundo ansioso, Non-linear, que é um mundo não linear, Incomprehensible, que é um mundo incompreensível. Eu vou falar mais detalhadamente deles daqui para frente. Mas a relação é direta. O volátil vira frágil, o incerto vira ansioso, o complexo vira não linear e o ambíguo vira incompreensível. Essa foi a relação que o Diamete Cássio fez no artigo dele. Então, vamos começar a trabalhar com cada um detalhadamente. O volátil, então, vira frágil, né? Porque o aumento exponencial dessa volatilidade, dessa velocidade, acabou gerando fragilidade. Quando as coisas começam a balançar muito rápido, elas acabam quebrando. O negócio vira frágil. E aí, o que o Bunny diz para a gente? Que uma coisa que muda muito rápido acaba ficando mais frágil, podendo quebrar. Ainda mais em um mundo tão interligado. Então, o processo aqui é o seguinte: quando a gente tem um mundo mais globalizado, a gente tem um impacto num pedaço do mundo. Se tiver alguma ligação, o impacto é automático no outro lado do mundo. Então, se der um problema na Bolsa de Nova York, automaticamente o preço da banana sobe no Brasil. Isso é imediato. Então, a gente não depende mais só da gente, depende do mundo inteiro. Todo mundo depende de todo mundo. E aí, o que se espera de pessoas e empresas nesse ambiente frágil? Resiliência é uma palavra que já vinha se falando bastante e está cada vez mais em voga. É a capacidade de você se modificar, a capacidade de você mudar de forma, propósito, você ter firme o que você deseja, para que sua empresa existe, e valores, como é que eu aceito chegar a esse propósito, a esse resultado. Olhando para o mundo ansioso, ou seja, o que era incerto e passou a ser ansioso, a gente tem um aumento exponencial dessa incerteza, um aumento tão grande que eu não sei o que fazer. Eu fico ansioso e fico paralisado, eu não consigo mais saber se eu tenho que executar a minha atividade antes de dar o problema, depois de dar o problema. Antes de dar o problema, eu posso aproveitar a oportunidade, mas posso ter um custo extra, eu posso ir por um caminho que depois eu não consigo voltar. Se eu for depois, pode ser tarde demais e minha empresa quebrar. E aí uma coisa é gerenciar o risco, né? Ter incerteza e você criar planos de contingência. Outra é uma imprevisibilidade total. Eu não tenho ideia do que fazer. O máximo que se faz com isso, gerenciamento de riscos, é você gerar um dinheiro, uma reserva de contingência para poder tratar riscos que você não conhece. Agora, se você não tem previsão de nada, se você não tem como prever nada, realmente fica bastante difícil de você reagir a esse mundo novo. O que você tem que fazer é estar muito ativo, estar o tempo inteiro olhando todas as redes sociais, olhando notícia, olhando mercado financeiro, olhando startup que está lá surgindo com uma inovação e você precisa incorporar no seu negócio ou então criar soluções novas. E a gente está num mundo onde tudo é muito simples, né? Tem uns 5 passos para a felicidade, 10 passos para o profissional de sucesso, as 5 regras do profissional bem-sucedido, os 8 hábitos e assim sucessivamente. A gente tem muita regrinha de ouro, muito guru nesse mundo de hoje. A gente não vai ter essas regrinhas, esses gurus não vão funcionar no mundo Bunny. O que a gente espera, então, das pessoas do mundo Bunny, dos profissionais do mundo Bunny? A gente espera empatia. A gente espera que você perceba que o outro está com aquele nível de ansiedade e consiga se colocar no lugar do outro para poder ter uma relação ganha-ganha, para ter uma relação boa. Atenção plena, o mindfulness, você conseguir prestar atenção, perceber tudo o que acontece à sua volta. Meditação para você ter o autoconhecimento, ter o conhecimento do que você é.
O mundo não linear, que era complexo, é um pouco diferente, porque a complexidade pressupõe dificuldade de entender uma solução. Ou seja, eu não sei se esse caminho aqui, onde é que vai dar. A outra é você perder, quebrar totalmente a relação de causa e efeito. Eu faço isso, logo acontece aquilo. Não, isso não é mais assim. Então, eu tomo uma decisão aqui, pode ser que o efeito seja totalmente diferente do que qualquer um pudesse imaginar. Né? Algo pequeno pode se tornar grande. Um áudio que você manda para um amigo pode viralizar mundialmente e destruir a sua credibilidade. E, de repente, você faz um projeto de bilhões de dólares para poder alavancar alguma necessidade sua e você não tem resultado nenhum, porque nada está interligado mais. A relação de causa e efeito não é mais linear, não é mais direta. O que a gente tem, então, para fazer nesse cenário? A gente tem que conseguir ler os cenários, a gente tem que conseguir antever esse cenário. A gente tem que conseguir estar muito ligado, a atenção plena lá, a meditação, a questão do propósito. A gente tem que estar muito certo do que pode ser feito. A gente tem que ser adaptável. A gente não pode achar que, eu planejei fazer assim, então vou assim. Não, cara, o mundo mudou, muda junto. Quer fazer? Faz rápido, erra rápido, conserta rápido, se adapta. E é isso que o mundo atual pede para a gente. Flexibilidade. A gente precisa ser mais flexível. A gente precisa conseguir entregar valor de acordo com a necessidade dos clientes, não de acordo com o que a gente está acostumado a entregar. E, por último, o mundo incompreensível. Ele era ambíguo, mas a quantidade de informações é tão grande que a gente não pode ter uma ou duas hipóteses. A gente tem infinitas hipóteses, a gente não consegue compreender. Como é que uma máquina consegue aprender o que eu falo? Não sei, eu não quero saber como é que ela aprende o que eu falo, simplesmente eu sei que ela aprende pronto. Eu não preciso compreender, o mundo é assim agora. Como é que o robô sabe que já passou naquele pedaço da minha sala? Não sei, mas ele faz aquilo ali, então eu não preciso compreender. Quando a informação é tão grande, que você está escolhendo o que você quer aprender hoje em dia, você não quer compreender tudo. E se você sabe disso, você torna-se um profissional, torna-se uma empresa melhor. Você simplesmente consome aquilo ali como algo, como um produto ou como um serviço que está disponível para você. E aí esse texto aqui é bem legal, assim, ó. Frequentemente a gente vê pessoas falando que o mundo é mais fácil hoje porque temos acesso a tudo. O que não se percebe é que a capacidade humana de absorver informações não cresce na mesma velocidade. Portanto, meus amigos, por mais informação que nós tenhamos nesse mundo atual, a gente sabe cada vez menos, né? Eu sei que nada sei. E aí, a gente espera que as pessoas sejam cada vez mais humanizadas. Não somos robôs, não temos como crescer e ter a mesma velocidade que as informações estão tomando, que o mundo está tomando. Somos humanos. Então, seremos tratados como humanos. Quanto mais tratados como humanos nós formos, mais isso vai ter valor para os profissionais, principalmente os millennials. Os caras, eles têm esse processo de humanização. Eles querem escolher onde eles vão trabalhar, onde eles são tratados bem. A intuição não dá mais para a gente planejar tudo. Algumas coisas vão ter que ser pela vivência. Isso aqui acontecendo desse jeito, eu acho que vai por esse caminho. E vamos ter apostas, vamos ter hipóteses. Não estamos no mundo onde a gente pode prever tudo. E criatividade, meus amigos. O mundo é dos criativos. A gente precisa ter soluções criativas para sairmos do outro lado. Se a gente quiser fazer do jeito que sempre funcionou, a gente não vai ter o resultado ideal, tá? E aí, o mundo fica sempre assim como uma das cadeiras, né? Como vocês já viram. A gente vai, roda, 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 tem sempre uma cadeira a menos. Se você não for rápido para pegar a sua cadeira, você fica assim no seu lugar e sai do jogo. É assim que funciona. E aí, meus amigos, é mundo VUCA ou é mundo BANI? Eu vou trazer para vocês algumas características dos dois com alguns cenários. O mundo VUCA você prevê e planeja. Então, prever e planejar é VUCA. Agora, reagir e aproveitar a oportunidade é BANI. Reagir. É depois que acontece o problema. Ou quando você percebe o problema. Isso é BANI. Por exemplo, você perdeu o emprego. Aí eu vou entender, mas esse cara não podia ter me mandado embora. Eu sou fundamental para a empresa. Olha quanta coisa eu fiz, cara. Esse pensamento é VUCA. Agora, sair fazendo contato, ter network, por isso eu botei o
o meu LinkedIn aqui para vocês terem meu acesso aqui sempre que vocês quiserem. Vou colocar um link de WhatsApp no final para a gente ter uma comunidade aqui que vai pensar nessa forma de mundo também. Sair fazendo contato, arrumar emprego, não emprego, né? O trabalho, ligar para 1000 pessoas, sacudir a poeira, isso é bunny. Isso é você estar querendo, você vai mostrar para o mercado, pô, eu quero agregar valor. Quebrou a sua empresa, ficar culpando o governo, a pandemia, as taxas de juros, o dólar, isso é VUCA. Fazer dinheiro com o que sobrou da sua empresa, isso é bunny. Você voltar para o mercado de trabalho o quanto antes, fazendo o maior número de coisas, isso é bunny. Esperar a promessa de ser promovido pelo chefe é VUCA. Você, enquanto está trabalhando, aproveitar o seu tempo livre, montar um novo negócio, isso é bunny. Esperar o melhor momento para investir, mas agora não está bom, daqui a pouco vai... Isso é VUCA. Isso é conservador. Mas eu vou investir de forma agressiva. Entendi, mas é conservador. Você ter várias fontes de renda, você pegar teu dinheiro e investir em coisas que vão fazer o dinheiro girar, é bunny. Mas eu vou ter que trabalhar muito mais. Tá bom, mas todo mundo vai trabalhar muito mais. Não existe mais um mercado onde você faz uma faculdade e vive o resto da vida dela com essa faculdade. Isso não existe mais. Você vai ter que criar dinheiro, porque tem muito mais gente do que dinheiro no mundo. Mas tem os milionários. Entendi, porque eles fizeram por merecer aquele dinheiro. Seguir as regrinhas dos gurus de autoajuda é VUCA. Não vai funcionar mais. Agora, criar filosofia e se virar nos 30, isso é bunny. Você criar um modus operandi seu para você, lá na frente, ser o guru bunny e não ser o guru VUCA, isso é bunny. E aí, o Fórum Econômico Mundial trouxe a seguinte expressão na reunião desse ano, The Great Reset. Ou seja, você vai ter um grande reset, uma grande reinicialização do mundo. E aí você já está reinicializado? Você já está nesse mundo que você já percebeu a transformação, já está buscando? Você já está com esse mindset de que nada dura, de que tudo é cada vez mais instável, de que tudo é cada vez mais temporário e passageiro? Você está no The Great Reset, no grande reset. Valeu, meus amigos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui eu deixo do lado esquerdo de novo meu LinkedIn para quem não pegou no início da palestra e quiser me chamar lá, eu estou à disposição, eu aceito todos vocês, no limite, obviamente, do que o LinkedIn permite. Mas para mim vai ser uma grande honra ter vocês em uma comunidade, uma empresa, um conjunto de pessoas que pensam de maneira comum. E do lado direito, esse outro QR Code é para um grupo de WhatsApp que eu criei para a gente falar sobre o mundo bunny e The Great Reset, né? O grande reset, a grande reinicialização do mundo, que o Fórum Econômico Mundial falou na reunião de abril desse ano que vai ter que acontecer. A gente não vai ter um mundo igual ao que era antes, tá? Então, mundo bunny, The Greatest Reset e São Paulo Tech Week. Valeu, meus amigos. Um grande abraço para vocês e bom fim de evento aí. Abraço.